Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 29 de Tammuz, 5.783, 18 de julho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Estamos nesta semana na primeira porção do livro de Devarim, Deuteronômio, literalmente palavras. A nossa primeira paraxá traz o nome do próprio livro, de Deuteronômio, Devarim, palavras. E nós estamos hoje no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então a nossa terceira leitura de hoje, nós estamos no capítulo 1, exatamente de Deuteronômio, né? Vamos do versículo 20 até o versículo 38 no dia de hoje, né? Hoje nós temos aí, pela graça bendita de Hashem, né, o último dia do mês, né, o mês de Tammuz, né, ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando, né, no mês de Av, né? Então, a partir do pôr do sol de hoje, nós temos o Rosh Chodesh de Av, o mês Av, né? E assim nós vamos entrar nos 9 dias que antecedem, né, o Tisha B'Av, o 9º dia de Av. São os últimos 9 dias das 3 semanas de luto, e onde nós estaremos aí, né, trazendo mais focos, né, sobre esses dias até Tisha B'Av, né, onde aconteceu a destruição dos 2 templos, né, e onde também nós temos aí a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, sobre Deus ama sempre, né? É interessante que muitas vezes nós achamos que Deus está zangado conosco, né? Deus está bravo conosco, está irado conosco, mas os nossos mestres e o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, fala que na realidade nós entendemos a princípio, nessa configuração que nós estamos, né, é que realmente Deus está bravo conosco, mas na realidade o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que, na verdade, Deus ele nos ama todo o tempo, né? Se ele fosse nos tratar segundo as nossas iniquidades, não existiria mais nenhum ser humano na face da terra. Então, na verdade, Deus ama sempre. E nós vamos ver aí um pouco mais dos detalhes dentro desta questão aí, ok? E também, né, vamos trazer aí, né, alguns aspectos, né, do mês Av, né, para que nós possamos aí estarmos aprendendo cada vez mais, né, a respeito dos meses, e dentro dos meses nós temos aí exatamente, né, as lições, nada é por acaso, tudo tem sentido, né? Então essa é uma realidade. O mês Av, ele é o 5º mês a partir de Nissan, e ele é o 11º mês a partir de Tishrei. Tishrei é onde nós temos o Rosh Hashanah, onde é mais popularmente conhecido como o aniversário da criação do mundo. Mas, na realidade, já vimos isso aqui, né, em A Tarde com a Torá, Rosh Hashanah, na realidade, é a data da criação do ser humano, né, no 6º dia da criação, né, então, o Rosh Hashanah. E é o 5º de Nissan, onde o mês de Nissan nós temos o Pesach, né, que é a passagem, né, passar por cima, onde realmente na saída do Egito, que representa a redenção, né? Então nós temos aí o mês Av, né, que é o 11º a partir de Tishrei, Rosh Hashanah, que é a criação do ser humano, então é o princípio, e ao mesmo tempo nós temos aí o 5º a partir de Nissan. Nissan é Pesach. Nissan significa redenção. Então nós temos aí, juntando as duas conotações, então nós temos aí o nascimento da redenção. E é por isso que com a revelação do justo Mashiach, nós teremos aí a concretização que o nascimento para a redenção vai se tornar realidade, sem sombra de dúvidas,
a partir do momento da revelação do nosso justo Mashiach, ok? Então, pela graça bendita, né, nós vamos aí trazer aí a partir de amanhã mais detalhes sobre o mês Av, mas hoje nós vamos trazer aí os ensinamentos, né, do mês de Av com o Rabino Yitzhak Ginsburg, né, o que ele nos fala sobre o mês Av, nós vamos falar aí, né? E, né, como nós estamos ainda dentro das 3 semanas de luto, uma coisa que nós não podemos esquecer é que é um tempo em que nós não podemos colocar, né, a nossa vida em risco, em perigo, né? Bem como também são os momentos, né, que nós limitamos, né, a questão de alegria, né, regozijo e coisas semelhantes a essa. E principalmente agora, a partir, né, do pôr do sol de hoje, que vamos no primeiro dia de Av até o 9º dia, que é o Tisha B'Av, o 9º dia de Av, estaremos conectados diretamente, né, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, no seu sofrimento, nas suas aflições, onde aconteceram as grandes catástrofes, né, no mês Av, e de forma assim mais especial, né, o dia 9 de Av, que aconteceu a destruição dos 2 templos, que a destruição dos 2 templos é considerado a pior das tragédias, né? Então nós estaremos aí fazendo todo esse aspecto aí, ok? Baruch Hashem. Hoje, né, dentro da história judaica, né, e nós queremos fazer questão de trazer dentro da história judaica no dia de hoje, dia 29 de Tammuz. Nós estamos no ano 5.783, a contar da criação, e dentro da Era Comum nós estamos no ano de 2023, ok? Na data de hoje, 29 de Tammuz, né, no ano 4.865, a contar da criação, e o ano 1105 da Era Comum, né, é a data do falecimento do Rabino Shlomo Yitzhak. Quem é o Rabi Shlomo Yitzhak? Mais conhecido como Rash, o grande comentarista da Torá. Então a data de hoje, né, no ano 1105 da Era Comum, e a contar da data da criação, 4.865, no dia 29 de Tammuz, é exatamente a data do falecimento de Rashi. Rashi, ele nasceu na França, na cidade de Troyes, no ano de 1040, né, da Era Comum. Seus comentários sobre a Torá, os profetas e Talmud são universalmente aceitos como instrumento fundamental para a compreensão desses textos, né, da Torá, dos profetas, do Talmud, tanto para eruditos quanto para estudantes e como para o cidadão comum. Diversos comentários foram feitos sobre seus comentários. Em suas famosas palestras sobre Rashi, o nosso Rebbe Menachem Mendel demonstrou repetidamente como o estilo de Rashi, de significados simples do texto, abrange muitas camadas de significado, muitas vezes resolvendo dificuldades profundas no texto e apresentando interpretações novas e inovadoras com uma simples escolha de palavras ou refraseando uma passagem do Midrash, né? Então esse é um dos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel com referência a Rashi, né? Então por isso, né, amados, a data de hoje é para que nós estejamos aí recordando, né, o nascimento e o falecimento de Rashi, ok? O nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, né, que traz para nós mensalmente, né, os ensinamentos sobre cada mês, cada Rosh Chodesh, né? Então, o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós hoje, né, sobre a questão ao pôr do sol. Teremos aí a entrada do primeiro dia do mês Av.
Então, o nome Ave literalmente significa pai, né? Ave. É derivado do radical que significa também querer ou desejar. É o mês do ponto baixo do calendário, por causa de Tisha B'Av, o dia 9 de Av, né? O dia do pecado dos espiões e a destruição dos 2 primeiros templos. Também o mês Av tem o seu ponto alto dentro do calendário judaico, que é o dia 15 de Av. Não existe dia mais feliz para Israel que o dia 15 de Av, e o Yom HaKippurim, né? Segundo a Mishnah, Ta'anit 26, o dia de encontrar a alma gêmea predestinada. Então, o Rabino Yitzhak Ginsburg, né, fala que o dia 15 de Av, né, é o ponto culminante para que encontre-se a alma gêmea predestinada, né? Lembrando que os nossos mestres falam, né, que quando Deus ele envia a nossa alma para vir a este mundo inferior, né, a nossa alma ela é uma só, macho e fêmea, ou masculino e feminino. E nessa questão de vir, né, dos céus para a terra, né, nessa viagem, né, intergaláxias, né, do céu para a terra, então a nossa alma, que era única, ela se divide em 2, ou seja, macho e fêmea, ou masculino e feminino. E obviamente, uma vai para um lado e outra vai para o outro, né? E os nossos mestres falam que exatamente o próprio Criador, ele é aquele que coordena realmente os destinos, por assim dizer, né, para que estas almas gêmeas venham se encontrar, né, para poder realmente viverem uma vida harmônica, com equilíbrio saudável, né, um equilíbrio realmente com muito shalom, e fazendo aquilo que realmente Deus já predeterminou no princípio, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, ok? Então, quando se encerra, né, no final do dia 9 de Av, que é o dia das maiores tragédias, entre elas a destruição dos 2 templos, então quando se encerra o dia 9 de Av, então entra num percurso, né, de 5 dias, que é a busca pela alma gêmea, né? Então é o momento em que se finda as maiores tristezas, é o momento em que realmente as maiores tragédias, já devidamente recordadas, já devidamente chorada, né? Com as lamúrias, né? Devido às grandes tragédias. Então, a partir do princípio do 10º dia de Av, até o 15 dia de Av, então é exatamente a busca pela alma gêmea, né? Então aquela pessoa que está solteira, viúva ou separada, etc e tal, são os momentos da pessoa buscar a sua alma gêmea, né? Para que realmente possa encontrar e possa, sem sombra de dúvida, ter realmente uma vida feliz pela frente aí, né? Então por isso deixa-se um momento baixo, que é o momento realmente das grandes tragédias, e entra para o momento do ponto alto, que é exatamente a busca pela alma gêmea, o encontro da alma gêmea e, sem sombra de dúvidas, uma vida equilibrada, saudavelmente, com muito shalom, né, com muito ahavá, com muito amor, ok? Então, essa é a busca que precisa ser feita. Então, isso está de acordo com os ensinamentos dos nossos sábios, também de que, né, para quem não sabe, né, uma novidade maravilhosa, né? Mashiach, ele nasce no dia 9 de Av, que é outro momento do ponto alto do mês Av, né? O momento baixo, o ponto mais baixo, são as tragédias, e o momento mais alto, né, os momentos mais altos, né, é exatamente a questão da busca pela alma gêmea, mas também nós temos aí o antídoto
né, por assim dizer, de todas as tragédias, de todas as tristezas, de tudo que é ruim, de tudo que é mal. Por isso os nossos sábios falam que Mashiach nasce em 9 de Av, porque Mashiach, ele é o antídoto de tudo aquilo que é negativo, destrutivo. Então, por isso, o momento de grande júbilo, né, dentro do próprio dia de Av, dia 9 de Av, de Shabiav, nascimento de Mashiach, né? Totalmente o oposto à destruição, à escuridão, às trevas, ao mal, né, às tragédias e por aí afora vai, né? Então, Mashiach é isso daí. Então, relativamente, né, o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, relativamente a todas as outras almas de Israel, a alma de Mashiach, que vem para redimir Israel de seu estado de exílio, né, a Galut, né, o exílio, que é um exílio tanto físico quanto espiritual. É como um noivo para a sua noiva. Após o seu nascimento em 9 de Av, ele se revela a sua noiva e se compromete com ela no dia 15 de Av, né? Então, por isso é exatamente o ponto mais alto do mês de Av, o momento em que o noivo se revela para a noiva, né, e se compromete de estar com ela, né? Então, o papel de Mashiach, né, trazendo para Israel esta realidade aí, ok? Então, a letra para o mês de Av é a letra Tet, né? A letra Tet, que se assemelha a um útero, né, na sua escrita hebraica, é igual a 9 e corresponde aos 9 meses de gravidez. Então, no mês de Av, os 9 meses são condensados e concentrados em 9 dias. O primeiro dia de Av até o dia 9 de Av, né, que tem aí o nascimento de Mashiach, ok? Então, por isso, né, de Rosh Chodesh de Av, né, que também marca a data do falecimento de Aharon, o sumo sacerdote, cujo nome vem da própria palavra, né, da palavra grávida, né, até o dia 9 de Av, né, o significado de Aharon, que foi mencionado, o nascimento de Mashiach, né? Então, por isso, os sábios falam que o dia 9 de Av corresponde ao nascimento de Mashiach. E a letra Tet, ela tem um formato de um útero. A Mazal, a sorte do mês Av, é Arié, que traduzido significa leão, leão. Então, o leão simboliza o poder suprarracional da vontade divina, o significado do nome Av, que significa pai, então a vontade divina, a vontade do Pai Celestial, o Pai. A manifestação inicial da vontade de Deus para destruir o templo, na verdade, foi puramente pelo mérito da reconstrução. O templo, em todo o seu significado espiritual e importância, tanto para Israel como para as nações, né, é para toda a eternidade. Então aqui o rabino Yitzhak Ginsburg, né, ele está trazendo aqui um aspecto muito interessante com referência à questão da destruição. Lembrando que o mês Av, essas 3 semanas que nós estamos atravessando, desde o dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, 3 semanas, elas correspondem exatamente às maiores tragédias que aconteceu na vida do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, ok? Para o atado no reino médio, então, essas 3 semanas são 3 semanas de luto, onde evitamos de colocar as nossas vidas em risco, em perigo, em situações que venham assim conotar algum perigo. É aconselhado a evitar isso daí.
né? E também 3 semanas de luto, exatamente por causa das maiores tragédias que culminou com a destruição dos 2 templos, né? Então, dentro desse sentido aqui, o leão, ele simboliza o superpoder racional da vontade divina. E aqui o Rabino Yitzhak Ginsburg está dizendo que o objetivo, a visão divina, não está exatamente na destruição dos 2 templos, mas está exatamente na reconstrução ou na construção do 3º templo. Ou seja, a visão divina, ela é, como dizem o texto do profeta Isaías, né? A visão de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são maiores e mais superiores do que os nossos. Ou seja, a destruição dos 2 primeiros templos, né? A conotação não está exatamente na questão de Deus estava irado com o povo judeu. Mas o objetivo principal, o objetivo supremo de Deus não era a destruição dos 2 templos, mas sim a construção do 3º templo. Porque o 1º templo, ele estava magnífico em todos os níveis, espiritual e físico. O 2º templo, ele já tinha uma diminuição das suas dimensões espirituais na sua reconstrução do 2º templo. Com a destruição do 2º templo, então agora o 3º templo, ele será construído nos dias de Mashiach, nas suas dimensões, tanto físicas, materiais, muito superiores aos 2 primeiros. Terá uma dimensão maior do que os 2 primeiros templos, certo? A dimensão espiritual do 3º templo, ela será muito, mas muito, e bota muito nessa história, espiritualmente, dos 2 primeiros templos. O nível espiritual dos 2 primeiros templos serão insignificantes diante da revelação espiritual do 3º templo, que será em níveis inimagináveis na nossa configuração atual. Então Deus estava visualizando exatamente isto, ou seja, de forma simples. Se não houvesse a destruição do 1º, não haveria construção do 2º. Se não houvesse a destruição dos 2 primeiros templos, não haverá a construção do 3º templo, que será permanente, será eterno. Ou seja, se os 2 primeiros templos não fossem destruídos, não teríamos um 3º templo, que será eterno. E automaticamente não teríamos a redenção final, automaticamente não teríamos a revelação do justo Mashiach, automaticamente não daríamos, né, o penúltimo passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Ou seja, o que o Rabino Yitzhak Ginsburg está dizendo aqui é que a visão de Deus, ela está à frente, muito à frente daquilo que nós possamos imaginar. Então nós não podemos ficar parados, estacionados e bitolados, né, que nem uma parede de concreto fria e imóvel, simplesmente dominado pela destruição dos 2 primeiros templos. O que nós precisamos é aprender as lições da destruição dos 2 primeiros templos, para que nós possamos começar a imaginar, de fato, né, uma dimensão do 3º templo, que será construído e ele será eterno. Ok? Então, por isso, os nossos sábios falam que Mashiach, ele nasce no dia 9 de Av, né? Justamente do dia 9 de Av até o dia 15 de Av é o tempo, né, em que realmente a alma gêmea, né, ela se revela para a sua outra metade e os dois juntos, as 2 metades juntas formam um só. Ou seja, desta forma, Mashiach e o povo judeu, na redenção final, estarão formando um único povo. E através disto,
né, Mashiach estará revelando às nações a Torá, nos seus níveis mais sublimes e espirituais. Então, por isso, os nossos sábios falam que, de fato, a terra de Israel ela vai se esticar, ela vai se estender e vai encontrar os 4 cantos do planeta. Já pensou? A terra de Israel se estendendo, se esticando para os 4 cantos do nosso planeta? Ou seja, quando a profecia diz que de Jerusalém sairá a palavra da Torá, significa que Jerusalém ela se estenderá sobre toda a terra. O que significa isto? O que é ensinado em Jerusalém vai ser ensinado nas nações. A presença divina que Mashiach trará do Rei dos Reis, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, será a mesma presença que se estenderá sobre os 4 cantos do planeta. Por isso, realmente fala, Mashiach, um rei sobre toda a terra. Fala realmente do Eterno sendo o Hashem Roi, né? O Eterno é o nosso pastor, e ele não nos faltará, que vai se estender sobre todo o planeta Terra, fazendo o quê? Que sejamos um povo só, um único Deus, um único povo. Está vendo a dimensão celestial, espiritual, que Deus estará revelando através de Mashiach em toda a face da terra? É isso daí. Então, por isso, né, o leão, ele simboliza o poder suprarracional da vontade divina. E a manifestação inicial da vontade divina de Deus para destruir o templo, na verdade, foi puramente pelo mérito da reconstrução. A reconstrução, ela é mais sublime. Então, por isso, o templo, com todo o seu significado espiritual e importância para Israel e para o mundo, né, será realmente, de fato, para toda a eternidade, com Mashiach e a construção do terceiro e definitivo templo, ok? Nas palavras dos nossos sábios, né, em Yalkut Shimoni, para Yirmiyahu, né, Jeremias 259, diz, né, no capítulo 4, verso 7 de Jeremias, o leão que é Nabucodonosor, no qual se refere a famosa passagem aqui de Jeremias capítulo 4, verso 7, né? E se refere como um leão. Então, Nabucodonosor é como um leão. Ele veio no mês de Ave. O mês Ave, a Mazal é o leão, Ariê, leão. Então, Nabucodonosor, o leão, ele veio no mês do leão, e ele destruiu o templo, ele destruiu o leão, o templo, que está qualificado como o leão, certo? E no que diz respeito também ao segundo templo, leão, que é no mesmo mês de Ave, o mês do leão, em que o primeiro e o segundo templo são destruídos. Então, Nabucodonosor, o leão, vem no mês do leão, Ave, para destruir o leão, o primeiro templo, e depois as legiões romanas, né, vêm no mês do leão para destruir o segundo templo. A fim de que o leão, agora que o último leão está se referindo a Deus, de quem se diz, o leão ruge, quem não sente medo? Está escrito lá em Amós, capítulo 3, verso 8. Lá a fim de que o leão, Deus, a quem se diz, o leão ruge, quem não sente medo? Como disse o profeta Amós, capítulo 3, verso 8. Vem no mês do leão e reconstrói o leão. Ou seja, Nabucodonosor, o leão, vem no mês do leão, destrói o leão, certo? E aí, o que acontece?
O leão, que é Deus, ele vem e reconstrói o leão, o templo. Por isso, Mashiach está conectado com essa exatamente questão da construção do terceiro templo. Por isso que os sábios falam que Mashiach nasce no mês do leão, o mês Av, o mês da Mazal, da sorte, Ariê, leão. Ou seja, os leões dentro do campo negativo, destrutivo, o antídoto deles é Mashiach, o leão da tribo de Yehudá, que nasce no mês do leão, mês Av, e que constrói o terceiro e definitivo templo, o leão, no qual, através disso, o leão Mashiach reconstrói o leão templo e revela plenamente o leão dos leões, ou seja, o rei dos reis dos reis, Deus, o único Redentor, o único Salvador. Então veja como é magnífico, sem sombra de dúvidas, olharmos de forma positiva para o mês Av, aprendendo os erros, aprendendo com os erros, aprendendo com as destruições do primeiro e segundo templo, para que possamos ter uma visão da dimensão do terceiro e definitivo templo. Lembra que ontem foi dito sobre a questão que toda a força que Deus criou, ele criou a sua oposição. Ele criou a luz, a oposição à luz, a escuridão. Ele criou a vida, a oposição à vida é a morte. Ele criou o bem, a oposição ao bem é o mal. Ou seja, ele criou o leão, Nabucodonosor, que veio e destruiu o leão, o templo. Mashiach, o antídoto de Nabucodonosor, o leão da tribo de Judá, vem e vence todos os leões no sentido negativo, destrutivo. E Mashiach, o leão da tribo de Yehudá, ele constrói o leão, o templo. E desta forma, ele revela não somente para a nação de Judá, não somente para a nação israelita, não somente para os judeus, mas para todas as nações. Ele revela como leão da tribo de Yehudá, ele revela para o povo judeu e para todas as nações o leão dos leões, o rei dos reis dos reis, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Hashem. Magnífico. Então, exatamente essa questão aí que nós temos dentro da questão do mês de Av, segundo o Rabino Yitzhak Ginsburg, que ainda fala conosco da seguinte forma, né? O valor numérico da palavra Ariê, leão, né? Tem uma gemátria, né? De valor numérico 216. Dentro do hebraico, dentro da Kabbalah, 216 corresponde à palavra Gevurah, que significa severidade. Então, Gevurah é o poder divino responsável pelo Tzimtzum, que significa a contração e diminuição da divina luz e de sua energia, como se afirma a respeito do início de Ave, né? Quando entra Ave, diminuímos em alegria, segundo a Mishnah Ta'anit 26. E destruição, né? Então, nós diminuímos a nossa alegria e nós temos aí exatamente a questão da destruição, que está focado na destruição dos dois templos. 216, que está conectado com Gevurah, né?
e é o valor numérico da palavra Ariê, leão, né? Então ele é igual a 3 vezes 72. 72 está conectado com a palavra Hesed, né? Que é a bondade, né? O amor de Hashem, né? E que é o poder divino que constrói toda a realidade, como está escrito lá em Salmo, né? Tehillim 89, verso 3. O mundo é construído com o poder de Hesed, né? De bondade, né? Com a misericórdia, a bondade, o amor de Hashem. E 3 vezes, né? Hesed, 3 vezes 72, que é o valor numérico de Hesed, corresponde à construção de todos os 3 templos, que estão todos contidos e encontram sua consumação eterna no 3º templo, para ser construído brevemente em nossos dias com a revelação do justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ou seja, o 3º templo será construído exatamente no lugar dos 2 primeiros. Então, os 2 primeiros templos, eles estarão automaticamente contidos no 3º templo. Então, por isso, 3 vezes 72, 3 vezes Hesed, bondade, ou seja, a bondade de Hashem é muito maior. Por esse motivo, né, Ariê aparece à direita, né, na carruagem divina, na carruagem de fogo, né, em Ezequiel capítulo 1, verso 10, né, onde está ali o leão, é aquele que está à direita da carruagem de fogo, né? E nós vimos esses dias atrás aí, o que está à esquerda é o touro, né? Então, é essa carruagem de fogo aí, com referência à questão de Hesed, bondade, ok? Amanhã, pela graça bendita de Hashem, vamos ver mais algumas coisas que o nosso Rabino Isaac Ginsburg traz para nós com referência ao mês de Av, ok? Baruch Hashem. A nossa terceira aliá, então, estamos no capítulo 1 de Devarim, Deuteronômio. Devarim, tradução literal, significa palavras, né? No capítulo 1, verso 20 até o verso 38, é a nossa terceira aliá. Palavras, nada mais do que palavras, já dizia um personagem antigo aí da história, ok? Isso significa o quê? De forma muito mais concreta e real, né? Tudo foi criado pelo poder da palavra divina. Ou seja, as 22 letras do alfabeto hebraico, elas foram usadas por Deus com base na letra Rei, a 5ª letra, para realmente criar todas as coisas. Então, na realidade, tudo é palavra. Por isso que escrito está, né? Que o ser humano, ele não somente de pão vive, né? Como está, e veremos aqui em Deuteronômio, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Uma expressão humana para entendermos palavra, o poder da palavra. Então, por isso, você e eu, nós precisamos tomar muito cuidado com palavras. Palavras têm poder, ou para o bem ou para o mal, ou para abençoar ou para amaldiçoar. Essa é uma realidade, e nós não temos como fugir a ela. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras, ok? Então, nesse sentido aqui, Moshe, ele diz ao povo, né, como nós vimos aí no começo de Devarim, Moshe diz ao povo, reúnam-se para ouvir as minhas palavras, né? E o 5º livro é exatamente na primeira pessoa, Moshe, eu, né, falando ao povo as palavras, as minhas palavras, né? Então, no nível espiritual, ouvir as minhas palavras está nos dizendo exatamente que os 4 primeiros livros da Bíblia é onde nós aprendemos a Torá sobre os seus mandamentos, as 7 leis de Noé e as suas ramificações. O 5º livro, Ouve Minhas Palavras, vem dizer o seguinte, uma mensagem bem simples para entendermos,
que nós precisamos falar a Torá com as nossas palavras. As nossas palavras. Uma coisa que é interessante ao estudante da Torá, né? Ele fica preocupado em decorar capítulos, versículos, decorar passagem A, B ou C. A importância não é esta. Não é você, vamos dizer assim, tecnicamente, você trazer a Torá dessa forma, né? Lógico que é interessante, não é questão do estudo, explanação, patati patatá. Mas a essência que os nossos sábios querem trazer para nós e que a própria Torá viva quer trazer para nós é que os 4 primeiros livros é para nós aprendermos a Torá. É para aprendermos as 7 leis de Noé e as suas ramificações. O 5º livro é para mostrar-nos uma realidade, que nós precisamos falar com nossas palavras sobre a Torá. Isso significa a Torá dentro de você, na sua mente, no seu intelecto, na sua alma divina, em seu coração e em todo o seu ser. É você falar com as suas palavras a Torá, para que isso possa alcançar os corações das pessoas. Isso significa você falar com amor, com paixão pela Torá, com a Torá. É você falar realmente com amor e paixão por Deus, o Deus da Torá. Para que isso possa realmente quebrar todo o gelo, toda a indiferença e fazer com que as pessoas possam ouvir um pouco mais a respeito desta verdade. A Torá, a única verdade que liberta o ser humano. A única verdade que liberta o ser humano, a Torá. E nós precisamos falar da Torá com as nossas palavras, para que as pessoas possam realmente, nelas possam quebrantar a indiferença, a insensibilidade, né? Quebrar o gelo, por assim dizer, e coisas semelhantes a estas, com as suas palavras. Com as suas palavras, você fala de forma equilibrada, nível a nível com as pessoas. Você não fica numa posição de arrogante. Eu sei mais do que você. Mas você se iguala num nível com a pessoa para que ela possa ouvir da sua boca as palavras da Torá. E isso possa trazer realmente uma mudança no aspecto das pessoas de verem, né, e de ouvir as palavras da Torá. Moshe, ele começa dizendo aqui, ouçam as minhas palavras, e ele vem falando exatamente de forma, no nível em que o povo, ele está no mesmo nível que Moshe. A nobreza de Moshe, a humildade de Moshe, fez com que ele, no sentido, para entendermos, fez com que Moshe descesse no seu nível espiritual para falar com o povo num equilíbrio saudável, face a face, de irmão para com irmão. Mesmo ele na posição de líder, ele se colocou nessa posição de um irmão mais velho falando com a nova geração. E dentro desse aspecto todo, Moshe veio e falou de tudo aquilo que aconteceu durante a travessia pelo deserto. E aí ele fala exatamente sobre a questão dos incidentes que foram acontecendo. Na nossa leitura de hoje tem um incidente com os espiões. Então Moshe fala sobre isso daí, né? Tudo que vocês precisam fazer é tomar posse da terra, conforme Deus lhe disse, né? Não se sintam temerosos ou desmoralizados. Por isso, mas todos vocês se aproximaram de mim, né? Em uma turba desordeira e disseram: mandaremos homens à nossa frente para espionar a terra para nós e trazer um relato descrevendo qual língua o povo fala. Que rota devemos seguir, para as quais cidades devemos ir,
conquistar primeiramente esta ou aquela cidade. Então, Moshe, ele começou a falar com aquela nova geração exatamente das falhas dos seus antecedentes, dos seus antecessores. E ele veio trazendo isso de uma forma tranquila, no mesmo nível das pessoas, em que as pessoas não se sentiram diminuídas, não se sentiram ridicularizadas, não se sentiram humilhadas, desprezadas ou qualquer coisa semelhante. Eles, simplesmente, ele colocou-se num nível, numa posição, para que as pessoas pudessem dar ouvidos às suas palavras. Nós precisamos falar com as pessoas sobre o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, das 7 leis de Noé e as suas ramificações, no nível em que as pessoas possam entender que Deus as ama e que tem propósitos preciosos para cada uma delas dentro da configuração de não-judeus com estilo de vida judaica, com orientação rabínica. Para que as pessoas se sintam valorizadas por Deus. E não atacar as pessoas. Isso não vai ajudar em absolutamente nada sobre esse sentido. Então Moshe disse, dessa forma, pela pressão do povo, escolhi 12 homens dos mais distintos dentre vocês, um homem de cada tribo. Eles se colocaram no caminho e subiram a montanha até chegarem ao rio Escol. Então eles espionaram a terra, eles pegaram algumas dos frutos da terra em suas mãos, e eles nos fizeram um relato e disseram, a terra que Deus, nosso Deus, nos dá, que nos está dando, é boa. Começou falando de uma forma positiva. Mas vocês não quiseram subir a terra e se rebelaram contra a palavra de Deus, seu Deus, como está nos versículos aqui do capítulo 1, versos 24 a 27 até aqui, Vocês falaram caluniosamente em suas tendas, vocês disseram, Deus nos tirou do Egito, porque ele nos odeia, ele quer nos entregar nas mãos dos Emoritas e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, dizendo, nós vimos um povo maior e mais alto do que nós, as cidades enormes, fortificadas até os céus, e nós vimos até mesmo gigantes ali. Eu disse a vocês, não deixe que seus espíritos sejam quebrados, não tenham medo deles. Deus, seu Deus, quem vai à frente de vocês, lutará por vocês, assim como ele fez tudo por vocês no Egito diante dos seus olhos. Vocês viram como Deus, seu Deus, carregou vocês no deserto, como um pai carrega o filho, durante toda a viagem, até vocês chegarem aqui. Mas vocês não acreditaram em Deus, seu Deus, sobre essa declaração de que ele prometeu trazê-los para a terra, mesmo vendo que Deus caminha o tempo todo à frente de vocês, para buscar um lugar para vocês acamparem, e que ele provê um pilar de fogo à noite, para que vocês possam enxergar enquanto viajam, e uma nuvem de proteção durante o dia. Deus ouviu o som de seus comentários e ficou encolerizado. Ele jurou dizendo, nenhum homem dessa geração perversa verá a terra boa, como eu jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb e Yehoshua, Josué, porque foram leais em todas as coisas. Por causa de vocês, Deus também ficou zangado comigo. E ele então também disse que eu não entraria na terra prometida. Então vejam bem, Moshe está trazendo um relatório com suas palavras para o povo poder ouvir e viver na Techuvá, no retorno a Deus com verdadeiro e sincero arrependimento, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, veja bem, quando o povo judeu perde a fé em Deus, a ponto de ele achar que Deus os odeia,
Rashi, ele escreve que, na verdade, ele amava vocês. Isso nos ensina que não importa quão baixo uma pessoa caia espiritualmente, ela deve saber que Deus continua a amá-la. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, Deus ama sempre. De fato, a própria consciência de que Deus ainda ama essa pessoa, apesar de sua condição tão baixa, proporciona à pessoa a inspiração para que ela retorne a Deus, de modo que ela possa começar a retribuir o amor que sempre foi concedido a ela. Deus concede o seu amor a toda criatura humana. Deus ama todo idólatra. Deus ama todo ser humano, independente do nível espiritual que ela possa estar. Mas é o homem que taxa Deus de rancoroso. Porque quando você, como monoteísta, você entra num campo no sentido de ridicularizar um idólatra, uma pessoa que não está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e você se acha no direito, né, de menosprezar aquela pessoa, de você simplesmente dar as costas para ela, ou às vezes fazer até alguns gestos baixos e vis. Você está indo na contramão da vontade divina. Porque Deus ama cada uma dessas pessoas. Sabe qual é a prova, por exemplo? Qual é a prova que Deus ama cada uma dessas pessoas, por mais baixa que esteja o seu nível espiritual? Sabe qual que é a prova maior disso? Você pode até dizer, Mashiach vai reinar na redenção final. Não. A maior prova disso é você. Você que um dia foi idólatra. Você um dia que serviu a deuses. Ou 2 ou 3, e hoje você está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Olha como que Deus te ama. Olha como que Deus ele criou oportunidades para que você e eu, que viemos do meio idólatra de então, pudéssemos chegar aqui, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Já pensou se você tivesse encontrado um monoteísta pela frente, ele falado um monte de abobrinha para você, em nome, entre aspas, da fé monoteísta dele? Você não estaria aqui. Você teria se rebelado mais ainda. Então, por isso, como diz um dos ensinamentos que nós aprendemos nessa semana que passou, Deus ele está te chamando para que você venha agir como ele agiria em tal situação. Deus está te chamando para você amar como ele ama. Deus está chamando você para ter paciência como ele teve com você. Deus te chama para que você possa ser um emissário dele, um enviado dele, para que mais e mais pessoas possam realmente ter a oportunidade de conhecer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E não você ficar aí, né, apontando o dedo e dizendo para as pessoas, Deus odeia você. Mas eu não falo isso, que Deus odeia a pessoa. Mas quando você faz, né, comentários chulos, baixos, medíocres, você está dizendo para aquelas pessoas que Deus odeia ela. E Deus não odeia. É você que está dizendo. E você está perdendo uma oportunidade sublime de falar do amor de Deus para com as pessoas. Né? Não esqueça, né, que intolerância religiosa é crime na atualidade. Então, cuidado com essa história. Então, por isso, amados, né, os nossos mestres falam, né, que Moshe foi punido pelo pecado dos espiões, sendo impedido de entrar na terra prometida, que é o que ele fala aqui no versículo 37 do capítulo 1 da nossa aliá de hoje. Por causa de vocês, Deus também ficou bravo comigo, dizendo, você também não chegará até lá, até a terra prometida.
Você não vai entrar lá. Então, segundo Abravanel, um dos comentaristas da Torá, ele diz, né? Por que Moshe foi punido pelo pecado dos espiões, se ele não acreditou nos relatos perversos deles e não duvidou da habilidade de Deus em trazer o povo para a terra? Então ele responde, porque ao consentir em enviar os espiões, o que não foi ordenado por Deus, Moshe foi responsável pelo pecado que resultou disto, de tudo aquilo que aconteceu. Ou seja, Deus ele não deu autorização, Deus ele não enviou os espias. Moshe foi consultar a Deus. Por isso que nós temos lá naquela questão ler lerá, né? Que a expressão ler lerá, né? Vai por ti mesmo, né? Que significa, Moshe consultou a Deus, falou para Deus, eu mando ou não mando os espiões? Deus falou, manda por você mesmo, não por mim. E Moshe mandou, entendeu? Por isso que Abravanel faz esse comentário aqui, que Moshe acabou realmente assumindo a culpa dessas questões. Ele acabou assumindo o que aconteceria após o retorno dos espias. Então, por isso, o erro de Moshe aqui, ele foi involuntário, diz o Abravanel. E o pecado do povo foi intencional. Ou seja, Moshe não queria este resultado negativo. Por isso que fala que aqui ele pecou de forma involuntária, né? Ou seja, como aprendemos já, né, um tzadik não peca, então falha, né? Ele comete erros que não são conectados como pecados. Então, nesse sentido, Moshe errou de forma involuntária, porque ele não queria esse resultado, mas ele errou de forma voluntária. Enquanto que os espias e o povo que se somou aos espias nas suas lamúrias, eles já agiram de forma realmente voluntária na sua rebelião contra Moshe, Aharão e contra Deus. Então essa é a diferença entre Moshe e o povo. Então Deus não puniu Moshe junto com eles. Mas quando Moshe falhou com as águas de Merivá, agora já vem a questão das águas de Merivá. Ou seja, as águas da contenda. Porque a ordem de Deus para Moshe era para falar com a rocha e ela daria água. E Moshe, ele bate na rocha. Então aqui, realmente, a falha de Moshe, ela foi voluntária. Porque ele bateu, ele sabia que tinha que falar com a rocha e não bater na rocha. Então Deus puniu privando de entrar na terra prometida, embora a punição tivesse sido, de fato, o resultado de ambos, dos espiões e das águas da discórdia, né? Então, por isso, Abravanel, ele comenta nesse sentido, aí, nesses dois aspectos, o porquê Moshe não entrou na terra prometida, né? E num nível mais elevado, né, dessas questões aqui, só recapitulando para quem já ouviu, e quem não ouviu, de forma simples, mas objetiva, né? Na realidade, Deus usou os dois eventos em si como uma desculpa para Moshe não entrar na terra prometida. Por quê? Se ele entrasse na terra prometida naqueles dias, a redenção final começaria exatamente ali. Por quê? Porque o líder máximo daquela geração, como a sabedoria judaica fala, o líder máximo de cada geração, ele tem a tendência de ser um candidato natural a ser Mashiach. Então, se Moshe entrasse na terra prometida, então os dias de Mashiach iria começar exatamente ali. Vejam bem o porquê que Mashiach está fora da terra de Israel. Se o Mashiach estiver dentro da terra de Israel, então a redenção final já começou. E o Mashiach, ele está fora da terra de Israel. Porque
aquele que é o candidato a ser Mashiach, a hora que ele pisa o pé dentro das fronteiras de Israel, então a redenção final inicia imediatamente. Entendeu? Essa é uma lição que fica para nós no sentido de Moshe Rabbeinu, ok? Então é interessante isso daí. Então, dessa forma, né, os dois únicos indivíduos e obviamente os seus familiares, né, que puderam entrar na terra prometida, né, foi Caleb e Yehoshua, né, Caleb e Josué, né. Caleb, né, o verso 36 fala que ele verá a terra, então Caleb vai ver a terra, enquanto que Yehoshua, no versículo 38, fala exatamente sobre Yehoshua, filho de Nun, que ficou do seu lado, irá para lá. Ajude-o, pois ele libertará o povo judeu liderará o povo judeu para herdá-la, né? Então, Yehoshua, a Torá afirma que ele liderará o povo judeu para herdar a terra prometida, né? Então, dentro desse aspecto aqui, na mensagem final do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que Deus só ama, ou Deus ama sempre, né, até chegar à redenção final, quando não haverá mais obstáculos impedindo a total revelação da bondade de Deus. Em algumas ocasiões, infelizmente, é uma realidade, não somente o povo judeu, mas nós também já passamos por essa realidade que infelizmente, ainda vamos confundir as demonstrações de amor de Deus por nós, achando que Deus está sendo irado, bravo, nervoso e cruel conosco. Por quê? Porque as coisas não dão certo como deveriam dar, como gostaríamos que desse. Então, aí não dando certo, a gente fica aí dizendo, né, Deus está bravo comigo. E não é por esse lado aí, né? Porque nós estamos nessa configuração ainda mais baixa do que elevada, espiritualmente falando. Hoje em dia, até começar a era messiânica, é o nosso desafio nos manter plenamente conscientes de que Deus está a todo momento manifestando o seu amor por nós. Nós precisamos visualizar este amor manifestado de Deus a todo momento por nós. Nós precisamos ter esse foco e não olhar para as coisas negativas que acontecem conosco ou em torno de nós e acharmos que Deus aí, ele está bravo e está nos privando do seu amor. E não é verdade isso. Então, a consciência desse amor divino nos inspirará a atuar de forma recíproca, demonstrando também o nosso amor para com ele e nos esforçando em cumprir a sua vontade com o máximo da nossa capacidade. Isto, por sua vez, eliminará os últimos impedimentos restantes para que chegue logo a redenção final, para que, assim, realmente possam ser removido as kelipote, as cascas, e a revelação do justo Mashiach venha acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, para a redenção final, né, onde tudo será retificado, tudo será sarado, curado, né, nos dias do rei Mashiach, o leão da tribo de Yehudá, da tribo de Judá, ok? Então, por isso, amados, né, o nosso Rebbe diz, o nosso desafio constante é olharmos em nossa volta e vermos o quanto Deus nos ama constantemente. Não olhe de forma negativa, olhe de forma positiva. Busque enxergar o amor de Deus por você e por toda a criatura humana, em vez de você olhar de forma negativa que Deus está bravo. Ou seja, só é possível a construção do terceiro templo porque os dois primeiros foram destruídos. Senão não haveria terceiro templo e nem redenção final. Então isso mostra, de fato, o amor de Deus em todas as coisas. Por isso, somente o amor pode vencer o ódio, pode vencer todas as coisas e fazer com que o justo Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Por isso, amados,
lutemos contra tudo que queira nos tirar da presença divina, do seu amor para conosco no nosso dia a dia. É o nosso desafio de nós podermos visualizar o amor de Deus por nós. Acima de tudo, Ele continua nos amando e nos amando. Por isso, imite a Deus, ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Disso depende toda a Torá. O restante é comentários, como diz Rashi em outro ensinamento. Vamos em frente? Com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta. À tarde com a Torá, aqui, em nosso canal para o Brasil e para as nações. Shalom, shalom. Até lá.